Bom, logicamente que muita gente fala assim que o Bolsonaro não deve comemorar e tal. Eu acho que eles devem comemorar o que eles acharem que devem comemorar. Mas nós, da esquerda, nós devemos ter consciência do que é que nós estamos enfrentando. Né? Acho que esse que é o problema-chave. Não é fazer com que eles pensem igual a gente, porque isso não vai acontecer. Né? Uma coisa que eu acho importante destacar é o seguinte: todos os militares, a esmagadora maioria dos militares, nós temos falado isso, repetido isso incessantemente contra as ilusões, são favoráveis ao golpe militar de 64 e o regime militar na sua integridade desde 64 até o final. A esmagadora maioria. Musiquinha para o intervalo. Não existe isso daí de militares que achem que você tem que valorizar a democracia ou coisa que o valha. Isso aí é... Se existe, bom, não vou dizer nem que não existe. Se existe algum, é muito pouca gente. Por exemplo, essa comemoração não é uma comemoração do Bolsonaro. Isso aqui é uma operação, né, do próprio comando das Forças Armadas Brasileiras. É preciso ter claro. E não é só das Forças Armadas Brasileiras. Essa aqui é uma operação que reúne um amplo setor da burguesia brasileira. Vejam vocês o seguinte: foi apresentado no STF um processo para impedir a comemoração, que foi julgado monocraticamente, me parece, pelo Gilmar Mendes, que nesse momento está contra a ala mais direitista do STF e do governo. E o que ele disse? Ele disse o seguinte, que precisaria ver a situação porque os militares estavam reagindo, né, a grupos terroristas e tudo mais. Quer dizer, todo mundo na burguesia é a favor da ditadura de 1964. PSDB é a favor, não é contra. O DEM era do partido da ditadura. Muitas das pessoas que estão no Congresso Nacional eram ligadas à ditadura. Quer dizer, o sistema político da burguesia todo, ele é a favor da ditadura. Não vamos alimentar nenhuma ilusão besta a respeito disso. E isso significa, inclusive com essas manifestações atuais, que nós temos que ter consciência do perigo que significa tudo isso. Né? Uma coisa que a gente deve dizer é o seguinte, que logicamente que tudo isso vem disfarçado com a ideia da democracia, né, que é uma coisa caricatural, você falar que a ditadura foi a defesa da democracia, mas o que nós temos que dizer é que as Forças Armadas Brasileiras de conjunto e a própria burguesia brasileira, eles têm uma ligação estreita com o fascismo desde a década de 1930. Por exemplo, os militares, né, isso aí passou um pouco despercebido, mas voltaram a comemorar a repressão, né, ao levante do Partido Comunista e da ANL, Aliança Nacional Libertadora, de 1935. Então mostram, alguns generais inclusive falaram, esperamos que essa comemoração sirva para que brasileiros não derramem o sangue de brasileiros, etc. e tal. A única coisa que não é dito aí é que ninguém comemora a derrota do golpe fascista de 1938, que tentou derrubar o governo, né? E ninguém menciona o fato de que no Brasil, a partir de 1937, com o Estado Novo, você tem um regime de tipo fascista que foi apoiado por todos os militares. Ninguém lembra que esses militares que deram o golpe de 64, muitos deles eram antigos integralistas, ou seja, da organização fascista que existia no Brasil. Até para disfarçar esse fato, o ministro
das Relações Exteriores, né, Ernesto Araújo, saiu com uma tirada aí que foi ridicularizada até pela imprensa internacional, de que o nazismo é de esquerda. Não, o nazismo é o nazismo, o fascismo, como a gente queira chamar, é o governo do qual ele faz parte. Os militares que apoiam esse governo, que são militares que apoiaram o golpe de 1937, do Estado Novo, que são militares os quais muitos eram ou diretamente ligados ao fascismo brasileiro internacional, ou indiretamente ligados a eles, né? O fascismo, o nazismo, ou como queira chamar, foi o golpe militar de 64, que esmagou toda a atividade popular no país durante um longo período. Tá? Mais um detalhe, né, sobre essa questão é que existe um mito também de que os militares eles desenvolveram o país ou tiveram uma política nacionalista. O segundo é grotesco, né? Ninguém na época da ditadura teria coragem de falar que a política dos militares foi nacionalista, né? Todo mundo sabe que esses militares eram aliados estreitos dos Estados Unidos. Quanto ao desenvolvimento, a verdade verdadeira é que, durante a época do milagre econômico brasileiro, o governo alimentou a economia nacional com empréstimos que foram praticamente impostos pelos bancos internacionais ao Brasil. E deixaram o país completamente falido, e ele está falido até hoje, como muitos países do mundo. Tá? Essa que é a verdadeira herança dos militares. O desenvolvimento que existiu aí, ele foi um desenvolvimento preparado de antes, principalmente, né, pelas lutas populares e os movimentos nacionalistas, e não pelos militares. Aí ficou parecendo, por uma propaganda completamente mentirosa, ou então por pessoas confusas, que isso daí teria sido uma grande conquista do regime militar, o que absolutamente não é verdade.